Olá, queridos estudantes, bem-vindos! Só que, olha, é uma peninha e uma alegria, olha só. Eita, professor, isso aí é antagonismo? É certo, ó. Que pena que ficou de recuperação, mas é com alegria que vocês vão reforçar o conhecimento adquirido anteriormente, certo? Sabe por quê? A revisão, ela veio de recuperação, é um caminho percorrido. Nesse caminho, algum ponto você não enxergou, ou não compreendeu, ou ficou para trás. Então é nessa perspectiva. Não fique triste, tá? Que nessa revisão agora vocês vão dar a retomada e fazer uma largada. Olha só, a corrida foi até lá, algumas coisas ficaram para trás, vocês vão passar de novo, percorrer o caminho. Tem aquela questão que você vem, perdeu R$100 no caminho. Olha só. Vamos fazer uma revisão do trajeto para achar esse 100. Então, você, se perdeu algum conhecimento no âmbito de filosofia, unidade 2, então, vamos fazer a revisão para ver se a gente encontra. Vamos lá. Não fica triste. Perna, passo para frente e vamos lá. Ó, revisão de recuperação, unidade 2. Filosofia grega, clássica, sofistas versus Sócrates. E também a clássica Platão e Aristóteles e a democracia brasileira e a etnofilosofia, tá? Vamos lá, se ficou alguma coisa. Filosofia grega clássica, os sofistas versus Sócrates. O desenvolvimento da democracia em Atenas e a prática das discussões públicas levaram ao surgimento dos filósofos sofistas. A questão de falar bem, a retórica, etc., tá? Eram professores viajantes que vendiam ensinamentos filosóficos, como da arte de argumentar, que é a retórica, para convencer as pessoas lá daquele período, ok? Até hoje usamos para convencer as pessoas. O termo sofistas deriva do vocábulo grego sophos, que é sábio, que é um especialista em retórica, que na Grécia se dedicava ao ensino do sentido das palavras. E retórica é uma palavra com origem do termo grego, retórica, que significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir as ideias e convencer, tá? Persuasão. Então, assim, esse cara era sofista que falava bem graças à retórica. Então, tá aí o entendimento. Graças à arte de falar bem. Aí temos os principais. Eu coloquei só 2, mas tem mais. Pode ser? Ó, Protágoras, que a frase dele principal é: o homem é a medida de todas as coisas. Ele defendia que em toda questão há 2 lados. Há 2 discursos opostos, o fraco e o forte, mas às vezes o fraco se torna forte por meio de quê? De uma boa retórica, olha só. Ele consegue sobressair. E o outro é o Górgias, está aqui. A frase dele é: o bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Olha o que ele afirma, né? Será que somos mesmo? O principal interesse dele era a retórica e dialética, o diálogo, né? Tese, antítese e resumo. A verdade não existe, qualquer saber é impossível e tudo é falso porque é ilusório. Olha só as afirmações desses caras. Todo conhecimento se origina, né, da experiência dos nossos sentidos. E esse sentido se varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. O Sócrates, ele não gostava, ele debatia os sofistas, tá? Fica claro assim. Aí fala sobre a dialética. Só para vocês saberem, gente, a dialética, ela é formada, vou colocar embaixo aqui, tá? Ó, dialética. É formada por uma tese, você fala teu argumento, aí vem alguém uma contraposição, que é a antítese, né? É um azinho aqui. Antítese. Você falou e o outro contrapôs. Aí vem uma síntese, que é uma conclusão, tá? Tá aqui, síntese. Que é a conclusão desse discurso aqui, ó. É a dialética. Então, assim, em termos gerais, a dialética é o debate, a oposição de ideias. Então, você vai debatendo com os colegas. Isso ocorre no nosso dia a dia, sem a gente perceber. O verdadeiro conhecimento vem de dentro, olha só, para Sócrates. Quem sabe o que é correto, age corretamente. Então é nesse sentido, tá? Para Sócrates, a pessoa mais sábia é aquela que sabe que não sabe.
Porque se você acha que você sabe, se acha, né, no caso, está errado para ele. Sua dialética tinha como base sempre diálogos, ó. Perguntas e ideias, objetivos. O objetivo da dialética dele era separar os fatos e ideias. Sempre utilizava como tema a essência do ser humano. Ele buscava sempre o autoconhecimento, conhece a ti mesmo. Para ele, quem busca se autoconhecer poderá auxiliar os outros. Olha que interessante isso. É bom procurarmos nos autoconhecer, né? Diferente dos sofistas, ó, ele não gostava muito dos sofistas. Sócrates concluiu que o homem é a sua alma. Como assim? E a alma é consciência, então tá aí. Vamos supor que estamos aqui, a nossa alma está aqui, a consciência, bem aqui na cabeça. A personalidade intelectual e moral, hoje diga-se que seja o entender que o ser humano, né, o querer dele, então tá bem aqui, ó. E o conhecer a si mesmo significa reconhecer essa verdade aqui. Se o homem é a alma, a virtude do homem se atua com a cura da alma, fazendo com que ela se realize da melhor forma possível. A liberdade é a liberdade interior e autodomínio, que ele fala. A felicidade para ele também assume a valência espiritual e se realiza quando na alma prevalece a ordem junto realiza justamente mediante a virtude. Hora de recuperar. Alguma dúvida, galera? Vamos verificar? Questão 1. Na Grécia Antiga haviam professores viajantes que vendiam ensinamentos filosóficos, como da arte de argumentar, para convencer pessoas. A pergunta é: e com o desenvolvimento da democracia em Atenas e a prática das discussões públicas, levaram ao surgimento de alguns filósofos que eram conhecidos como verdadeiros matemáticos, geógrafos, mentores, chefes, sofistas. Questão E, sofistas, aqueles que argumentavam bem. Filosofia grega clássica, Platão e Aristóteles. Platão, ele nasceu em Atenas, né? Aristóteles nasceu em Atenas, né? Platão foi discípulo, aqui é Platão, tá? Desculpa. E foi discípulo de Sócrates. Ele pensou a questão do dualismo platônico, tá? Pensar duas vezes, em dois mundos, pela teoria das ideias, ó, você cair na avaliação aí. Teoria das ideias, que é duas realidades, o mundo sensível, que corresponde à matéria, e o mundo inteligível, o mundo das ideias, corresponde às ideias perfeitas, tá? O demiurgo e o mundo. Tudo que foi gerado deve ter um princípio gerador, uma causa. Então, está aqui. O processo do conhecimento, para ele, conhece, né, passagem progressiva do mundo sensível, das sombras, do senso comum, para o mundo das ideias, das essências, dos seres verdadeiros, que é do senso comum para a ciência, a razão. O método proposto para atingir o conhecimento autêntico, né, que é episteme, é a dialética. E sobre a alegoria da caverna, Platão colocou esse mito para esboçar um pouco sobre o conhecimento, a saída daquele mundo sensível para o mundo inteligível, o mundo das ideias. Tá? Está no livro dele, A República, lá no livro 7. Agora o Aristóteles, tá? Foi aluno de Platão, como já falei. Na academia de Platão foi professor de Alexandre. Fundou a escola O Liceu, rejeitou a teoria das ideias de Platão, do professor dele. Aí ele falou sobre a sensação ao conceito, que é a observação da realidade por nossos sentidos, né? Os 4 sentidos que temos, e leva-nos à constatação da existência real de inúmeros seres individuais, concretos e imutáveis. Mutável é aquele que muda, tá? Método indutivo. Essa indução, que é uma operação mental, vai do particular ao geral. E por meio do método indutivo que o ser humano pode atingir conclusões científicas de âmbito universal. Matéria e forma. O princípio indeterminado da forma
que é um princípio em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria, tá? Então, ato e potência. O ato, né, é a manifestação atual do ser, aquilo que já é. Potência é aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser, que é a semente, no caso. Substância é acidente. A substância é o ser em si, a sua essência, e o acidente é a transformação que ocorre nesse ser. Por exemplo, uma árvore que sofre seca, as folhas ficam secas, é um acidente. Alguma dúvida? Vamos verificar, hora de recuperar. Questão 2. Imagine que em seu sítio existe uma árvore frutífera, mas a mesma não consegue dar frutos. Suas folhas estão queimadas e ressecadas, em consequência de um clima seco. Porém, você não quer cortá-la, mas quer entender filosoficamente o que está ocorrendo com ela. Logo recorre-se ao pensamento de Aristóteles. Como Aristóteles classifica esse problema? Ele diz que classifica esses casos como acidentes, algo que ocorre no ser, mas que não faz parte do ser. Olha só, galera. A filosofia e a democracia. A sociedade democrática, ela simboliza o essencial da democracia, que o poder não se identifica com os ocupantes do governo. Não lhes pertence, mas é sempre um lugar vazio que os cidadãos preenchem com um representante. Podem revogar seu mandato, se não, e etc. A democracia é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal, permitindo que ele seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. A questão dos direitos, gente, ó. Há uma definição que é igualdade, liberdade e participação do poder. Por exemplo, igualdade perante a lei, nós temos essa igualdade, tá? Liberdade, todo cidadão tinha o direito de expor e impor seus interesses e opiniões. Participação no poder, todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões, tá? Em deliberações, etc. na polis. Isso é no período da Grécia Antiga, tá? Tá aqui, ó. Alguns traços dessa democracia. A sociedade democrática, ela institui direitos pela abertura de campo social, a criação de direitos reais, a ampliação de direitos existentes e a criação de novos direitos. 2 traços distinguem a democracia de todas as outras formas de governo. Ela que dá a questão da sociedade que o regime político considera o conflito legítimo por luta de direitos, tá? E a sociedade verdadeiramente histórica, ela sofre transformações e aceita as mudanças para a melhoria. Alguns obstáculos. Liberdade, igualdade e participação conduzem à célebre formulação da política democrática, como do povo, pelo povo e para o povo. O povo da sociedade democrática está dividido em classes, ricos, pobres, grandes, pequenos, etc. Tá? Agora, a dificuldade, gente. Periodicamente, os brasileiros afirmam que vivem numa democracia, apesar de ter passado por uma fase do autoritarismo, né? Aquele regime militar. Por democracia se entende a existência de eleições de partidos políticos e divisão republicana dos poderes, além da liberdade de pensamento e expressão. No caso, os poderes são 3. Ó. A democracia é a criação e a garantia de direitos. Tá? Por exemplo, a democracia e o autoritarismo são vistos como algo que se realiza na esfera do Estado, e este é identificado como um modo de governo, né, de certa forma. Hora de recuperar, galera. Alguma dúvida? Vamos lá. Questão 3. Para os gregos da antiguidade, a democracia era considerada direta, ou seja, aquela na qual os gregos se reuniam em praça pública para discutir e decidir assuntos referentes à sociedade para o bem comum. E no Brasil, qual é o tipo de democracia? A nossa é a representativa, tá? Que temos um representante. Etnofilosofia. O pensador Levi-Strauss, ele sobre a filosofia indígena, ao longo da história brasileira nos deparamos com diferentes imagens moldadas sobre comunidades indígenas que refletem sobre a forma como a sociedade viu e pensou nesses povos. Por exemplo, de alguma maneira sempre há imagens negativas, né? Sobre os quilombolas, indígenas, etc.
essas três palavras, o episteme, ethos e oikos. Episteme é a dimensão crítica, a questão do conhecimento, o saber, ter novas visões de mundo. O ethos é a questão de éticas e valores dentro das culturas, respeito. Tá? E o oikos é ela da casa, né? Significa casa, ambiente, a natureza como moradia, e humanos da natureza são da mesma família. Filosofia, né? Dentro da linha do pensamento da filosofia africana, o quilombo é compreendido como um conceito em movimento, não parado, tá? E essa maneira de pensar as filosofias conhecidas na tradição africana, como escreveu o antropólogo, né? Desculpa, galera! Antropólogo belga Jacques Macht tem em comum a particularidade de entender o universo não como uma entidade parada, viu que eles estão sempre em movimento aqui, fixada no ser, mas como um organismo em constante transformação e crescimento. Isso corresponde à experiência existencial da tradição africana. As filosofias africanas vislumbram uma ética fundante, a qual não se baseia em uma decisão divina que proíbe certas ações e as transforma em pecados. Por exemplo, para eles, o mal é o que prejudica os outros e o que ameaça a paz e a sobrevida do grupo. Esta conceituação não é absoluta, mas pode ser vista como regra de maneira geral, né, para os africanos, né, dentro desse pensamento. Gente, hora de recuperar. Ficou alguma dúvida? Vamos verificar? Questão 4. O que caracteriza um campo de estudo dentro da filosofia africana que se concentra nas crenças e práticas tradicionais africanas e como elas se relacionam com a filosofia? Além disso, busca entender e interpretar essas crenças e práticas tradicionais a partir de uma perspectiva filosófica. O texto está se referindo a qual palavra? Isso mesmo, a etnofilosofia, galera, ó, que envolve a questão da filosofia africana, né? Aqui eu coloquei africana, quilombo e indígena. Tradicionais, tá? Eu inseri por conta. Então tá aí, referências, né? E um presente para vocês, galera, ó. Vocês agora já estão aptos, certo? A fazer essa avaliação parcial, né, de recuperação. Então, assim, tudo que foi perdido está sendo recuperado agora. E se houver alguma dúvida quanto a isso para vocês podem recorrer com os professores presenciais e eles vão mandar perguntas para que possamos responder, tá? Para poder sanar essa problemática que possivelmente possa surgir. Eu creio que não, mas se porventura ocorrer isso, vocês vão nos contactar, ok? E, no demais, eu desejo a vocês uma ótima avaliação de recuperação, que vocês consigam atravessar a porta lá no final do ano para o segundo ano, tá? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!